Você conhece esse homem, Henry Fonda, o americano perfeito, a voz da justiça em 12 homens e uma sentença, a consciência da nação. Mas e se eu lhe disser que por trás desses olhos azuis e sinceros havia um vácuo emocional absoluto e assustador? No dia em que sua esposa cortou a própria garganta com uma navalha em uma clínica psiquiátrica, ele não derramou uma lágrima. Mentiu para seus pequenos filhos, dizendo que a mãe havia morrido de ataque cardíaco, e à noite, subiu calmamente ao palco da Broadway para atuar em comédias sob as risadas do público. Hoje, vamos desvendar o segredo mais sombrio da era de ouro de Hollywood. Você descobrirá como um trauma infantil sangrento transformou um ator genial em uma estátua de gelo, que salvava o mundo nas telas, mas transformava a vida dos próprios filhos em um inferno absoluto. Estamos acostumados a ver Henry Fonda como um monumento nacional. Seu rosto na tela é garantia de justiça. Se ele fala, sabemos. A verdade será dita. Ele foi Tom Joad, prometendo estar onde as pessoas sofrem. Foi o jurado de terno branco que sozinho parou a máquina da justiça. Mas e se eu lhe disser que essa famosa honestidade não era uma posição moral, mas uma forma de refúgio psicológico? Que sua voz calma era resultado não de sabedoria, mas de um medo pânico de suas próprias emoções? Henry Fonda era um homem que podia interpretar convincentemente o amor pela humanidade, mas não conseguia dizer "eu te amo" ao próprio filho até que ele se tornasse um homem adulto. Esta não é uma história sobre o brilho de Hollywood. É uma anatomia do frio. Vamos descer ao porão da alma do grande silencioso e ver como um terrível trauma de infância em Omaha criou o herói perfeito para as telas e uma pessoa insuportável para a vida. Ato 1. Silêncio na Casa do Morto. No dia 14 de abril de 1950, o mito de Henry Fonda se chocou com a realidade, e a realidade perdeu. Nesse dia, sua segunda esposa, Frances Seymour, mãe de Jane e Peter, tirou a própria vida na clínica psiquiátrica Craig House. O método foi brutal e desesperado. Cortou a própria garganta com uma navalha escondida em um estojo decorativo. Ela tinha 42 anos. Para qualquer outra pessoa, isso seria um momento de colapso emocional total. Gritos, histeria, cancelamento de espetáculos, mergulho no esquecimento. A sociedade perdoaria qualquer reação de luto ao queridinho do público. Mas Henry Fonda não era qualquer outro. Sua reação à tragédia foi a chave para entender toda a sua psicologia. Ele não gritou. Ele simplesmente ficou mais quieto. Quando a notícia chegou em casa, Fonda fez o que sabia fazer de melhor. Colocou uma máscara. Reuniu os filhos, Jane, de 12 anos, e Peter, de 10, na sala de estar. O ambiente ficou pesado, com um silêncio antinatural que Peter Fonda mais tarde lembraria como um vácuo. O pai olhou para eles com seus famosos olhos azul claros, nos quais o público estava acostumado a ver um abismo de consciência, e mentiu. Sua mãe teve um ataque cardíaco, disse ele com uma voz calma e uniforme. Sem detalhes, sem lágrimas, sem abraços. Ele construiu um muro de mentiras, acreditando que estava protegendo os filhos, mas na verdade estava protegendo a si mesmo. A verdade sobre o suicídio exigiria discutir sentimentos, culpa, dor e toda aquela bagagem emocional suja que Fonda temia desesperadamente. Ataque cardíaco. Isso é limpo, é um fato médico, é destino. Suicídio é caos, e Henry odiava o caos. O mais assustador aconteceu depois. Naquela mesma noite, ou, segundo outros relatos, logo após os procedimentos fúnebres minimamente necessários, Henry Fonda foi ao teatro. Ele interpretava o papel principal na peça Mr. Roberts, uma comédia dramática sobre um oficial íntegro. Imagine essa cena surreal. Um homem cuja esposa acabou de cometer suicídio sobe ao palco iluminado da Broadway. Ele faz piadas, ele sorri,
Ele recita falas decoradas com entonação perfeita. A plateia ri. A plateia aplaude. Os espectadores veem o encantador Tenente Roberts, um defensor da justiça. Nenhum deles suspeita que diante deles está um homem cujo interior é um deserto árido. Isso não era apenas profissionalismo ou o famoso "o show deve continuar". Era uma forma de fuga. No palco, sob as luzes, Henry Fonda se sentia mais seguro do que na vida real. No teatro, ele tinha um roteiro. Ele sabia exatamente o que o interlocutor diria e sabia exatamente o que deveria responder. Lá não havia perguntas inesperadas de crianças chorando. Lá não havia sangue. Lá havia ordem. Jane Fonda descobriu a verdade sobre a morte da mãe apenas um ano depois, ao ler um artigo em uma revista de cinema na sala de aula. Essa descoberta a traumatizou, levando décadas para processar. Ela percebeu que o pai não apenas escondeu o fato, ele a negou o direito ao luto. Seu silêncio não era cuidado, mas distância. Esse episódio definiu o tom de toda a vida subsequente do clã Fonda. Henry provou. Ele podia ser o pai perfeito na tela, sábio e compreensivo. Mas em casa, diante de uma verdadeira tragédia, ele se transformava em uma estátua de gelo. Sua autoridade moral, tão amada pela América, era construída sobre a completa supressão do humano. Ele pagou por sua imagem impecável, com a capacidade de sentir a dor dos próximos. Mas como exatamente esse homem frio e fechado conseguiu convencer o mundo inteiro de que ele era a personificação do calor e da justiça? A resposta está em seu papel mais famoso, onde ele usou seu distanciamento como arma. Ato 2. O Arquiteto da Justiça. 7 anos após a tragédia com sua esposa, em 1957, Henry Fonda consolida seu status como a principal consciência da nação. O filme 12 Homens e uma Sentença estreia nas telas. Se você quer entender como funciona a magia de Fonda e, ao mesmo tempo, ver a raiz de sua tragédia pessoal, não olhe para a trama, mas sim para sua presença em cena. É uma sala abafada e apertada. Lá fora é verão, calor, o ventilador está quebrado. 11 homens suam, desabotoam as camisas, gritam, enxugam a testa com lenços. Eles são o caos, as emoções, os preconceitos, a raiva e o cansaço. São pessoas comuns, e entre eles está Henry Fonda. Jurado número 8. Preste atenção, ele é o único de paletó branco como a neve. Enquanto as camisas dos outros escurecem de suor, Fonda parece ter um ar-condicionado pessoal ao seu redor. Ele está seco, impecável e estéril. Neste filme, Fonda realiza o maior truque de atuação. O público percebe sua calma como calor humano. Olhamos para ele e pensamos, que homem bondoso e sábio, ele quer salvar o garoto. Mas se desligarmos o som e observarmos suas expressões, veremos não bondade, mas um distanciamento cirúrgico. Seu oponente, interpretado por Lee J. Cobb, grita, saliva, rasga a própria alma. É a vida em toda a sua feiura. Fonda, por outro lado, trabalha no contraponto. Ele fala baixo, não eleva a voz nem nos momentos mais tensos da discussão. Usa a lógica como um bisturi. É aqui que reside o terrível paradoxo. As mesmas qualidades que fazem do jurado número 8 um herói nacional, a capacidade de desligar as emoções, apoiar-se apenas nos fatos, manter a calma glacial no epicentro da histeria, tornam a vida familiar insuportável. A América se apaixonou por essa imagem. Os homens queriam ser ele, as mulheres queriam estar com ele. Ele se tornou o arquétipo do pai ideal. Justo, que não bate, ponderado. A ironia do destino é que os verdadeiros filhos de Fonda, Jane e Peter, dariam tudo para que o pai, ao menos uma vez, se comportasse como Lee J. Cobb. Que ele gritasse, quebrasse um prato, mostrasse alguma paixão, mesmo que negativa. Porque o grito é contato.
A raiva é uma forma de envolvimento. Mas o jurado número 8, ao chegar em casa, não se transformava em um pai acolhedor. Ele permanecia o mesmo homem de terno branco, que te observa através do vidro, analisa suas ações, mas não te oferece calor. Sua justiça era fria. Ele podia passar horas analisando provas para salvar um adolescente porto-riquenho que nunca viu, mas não encontrava 5 minutos para perguntar ao próprio filho por que ele estava chorando. Em 12 Homens e uma Sentença, Fonda não interpretava empatia. Ele interpretava um princípio. Ele defendia não uma pessoa, mas uma ideia de justiça. É uma grande postura cívica, mas uma estratégia parental terrível. Nós, espectadores, fomos cegados pelo brilho de seu paletó branco. Não percebemos que por trás dessa pureza moral se escondia uma total indisponibilidade emocional. Confundimos a ausência de maldade com a presença de amor. Mas de onde veio essa armadura gelada? Henry Fonda não nasceu assim. Esse terno branco foi costurado a partir de um trauma, adquirido muito antes de Hollywood, na cidade de Omaha, estado de Nebraska, quando o menino viu algo que o fez silenciar para sempre. Ato 3. Omaha. O nascimento do trauma. Para entender a natureza do silêncio gélido de Henry Fonda, é preciso voltar ao dia em que ele perdeu a voz. Isso aconteceu no dia 28 de setembro de 1919, na cidade de Omaha, estado de Nebraska. Henry tinha 14 anos, uma idade em que o mundo deveria ser compreensível e as autoridades inabaláveis. Seu pai, William Brace Fonda, dono de uma gráfica, era um homem severo, de poucas palavras e muito respeitado. Naquele dia, um motim racial eclodiu na cidade. Uma multidão, desumana, invadiu o tribunal, exigindo que lhes entregassem o trabalhador negro Will Brown, acusado de atacar uma mulher branca. Em vez de esconder o filho no porão, o pai o levou para o prédio da gráfica, cujas janelas davam para a praça. "Olhe", disse ele, e não falou mais nada. Henry olhou. Ele viu a multidão arrastar Will Brown, viu seu corpo ser perfurado por centenas de balas, viu quando o incendiaram e depois arrastaram os restos carbonizados pelas ruas da cidade. Foi o triunfo da loucura absoluta e animal. Para um garoto de 14 anos, aquilo foi uma vacina contra emoções para toda a vida. Ele viu aonde levam os gritos, a raiva e a paixão da multidão. Emoções são o fogo que consome pessoas. Emoções são feias. Se isso é natureza humana, Henry não queria ter nada a ver com isso. Foi ali, olhando pela janela da gráfica, que Fonda aprendeu sua lição principal. Estar certo é estar em silêncio. Seu pai não gritou com a multidão, não tentou detê-los, o que era impossível. Ele apenas observou com um distanciamento frio e condenatório. Esse episódio formou seu credo como ator. Durante toda a sua carreira, Fonda interpretaria heróis que enfrentam linchadores. No filme Sangue por Sangue, The Ox-Bow Incident, ele interpretaria um homem tentando impedir o enforcamento de inocentes. Em A Mocidade de Lincoln, Young Mr. Lincoln, ele impediria um linchamento apenas com a força de uma palavra calma. Ele passou a vida inteira revivendo aquele dia em Omaha. Na tela, ele corrigia a história repetidamente, detendo a multidão que seu pai não conseguiu parar. Mas o preço dessa vitória foi terrível. Na vida real, ele se fechou para sempre naquela gráfica. A situação era agravada pela educação nas tradições da ciência cristã, Christian Science. Essa religião ensinava que dor, doença e maldade são ilusões a serem superadas pela força do espírito e pela negação. Se você sente dor, é porque não acredita o suficiente. Se sofre, a culpa é sua. Henry absorveu isso desde o berço. A proibição de expressar dor tornou-se sua segunda natureza. Quando via as lágrimas de seus filhos ou esposas, ele não sentia compaixão, ele sentia irritação. Para ele isso era fraqueza,
um defeito de caráter. Por que vocês não conseguem simplesmente superar isso? Era o que seus olhos diziam. Omaha o ensinou a temer o caos dos sentimentos. A religião o ensinou a negar a realidade da dor. O resultado foi um homem que podia representar a mais profunda compaixão diante das câmeras, porque para ele era um ambiente seguro e controlado. Mas na vida, qualquer explosão de emoção o levava de volta ao corpo em chamas de Will Brown, e ele instintivamente fechava as janelas de sua alma. Assim nasceu seu estilo único. Enquanto outros atores buscavam maneiras de se expressar, Fonda buscava maneiras de se esconder. E, paradoxalmente, foi isso que o tornou grandioso. Ato 4. O método da não atuação. Nos anos 50, Hollywood passou por uma revolução. Surgiram os rebeldes nas telas. Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift. Eles trouxeram consigo o sistema Stanislavski, adaptado por Lee Strasberg. Era o método. Suor, lágrimas, murmúrios, rasgar de roupas, histeria, naturalismo. Os atores se expunham por completo para que o público visse suas entranhas. Henry Fonda olhava para isso com um desprezo perplexo. Ele era o oposto do método. Enquanto Brando gritava, Stella, perdendo a voz, Fonda podia matar alguém com um simples movimento de sobrancelha. Seu estilo era único porque ele não tentava adicionar emoção à cena. Pelo contrário, ele as eliminava. Fazia menos, sempre um pouco menos do que se esperava dele. Se o roteiro pedia raiva, Fonda oferecia um frio descontentamento. Se o roteiro pedia lágrimas, ele dava um olhar vidrado. Os críticos de cinema chamavam isso de minimalismo e grande contenção. Mas, se olharmos mais a fundo, não era tanto uma estratégia artística, mas uma defesa psicológica. Henry Fonda não atuava, ele se escondia. A câmera adora um mistério. Quando um ator chora, sabemos tudo sobre seu estado. Quando um ator olha para o vazio com um rosto inexpressivo, o espectador começa a projetar seus próprios sentimentos nele. É o efeito Kuleshov em ação. Fonda dava ao público uma tela em branco, e nós mesmos pintávamos nela sabedoria, dor ou consciência. Pensávamos que ele continha uma tempestade de emoções, mas era bem possível que, por dentro, houvesse apenas silêncio. Seu rosto era perfeitamente construído para esse engano. Maçãs do rosto marcantes, testa alta e aqueles olhos incríveis e transparentes. Eles não expressavam nada específico, mas prometiam tudo. Os diretores rapidamente entenderam. Não façam Henry atuar. Apenas posicionem a luz de forma que seus olhos brilhem, e ele fará a cena, sem sequer piscar. Essa abordagem à profissão causou um conflito profundo com sua filha. Quando Jane Fonda começou a estudar no Actors Studio de Lee Strasberg, ela correu entusiasmada para o pai, tentando discutir memória emocional e motivação do personagem. Henry a olhou como se ela fosse louca. Eu não sei do que você está falando, cortou ele. Eu apenas decoro as falas e vou para a marcação. Não complique as coisas. Cala a boca e faz o seu trabalho. Para Jane, isso foi um insulto. Ela achava que o pai desvalorizava a arte. Mas para Henry, cavar dentro de si mesmo não era apenas tolice, era perigoso. Lembre-se de Omaha. Lembre-se da ciência cristã. Olhar para dentro de si, buscar traumas para depois despejá-los na tela? Para Fonda, isso era equivalente a um striptease emocional. Ele odiava ensaios. Achava que a primeira leitura era a mais honesta, porque era instintiva. Assim que o intelecto, ou Deus nos livre, as emoções entravam em cena, a magia desaparecia. Ele era um artesão, que construía um papel da mesma forma que construía seus famosos modelos de avião. Com cuidado, precisão, peça por peça, sem cola em excesso e sem tremor nas mãos. Esse método da não-ação o tornou uma lenda. Mas também o transformou em um inválido emocional.
Ele se acostumou tanto a não dar nada a mais que parou de dar qualquer coisa. No cotidiano, seu minimalismo parecia assustador. Os filhos lembravam que podiam passar horas na mesma sala com ele, e ele não dizia uma palavra, completamente absorvido em seu hobby ou leitura. Ele era um gênio da eliminação. Eliminou de sua atuação tudo o que era falso, mas no processo, eliminou de sua vida tudo o que era vivo. E o paradoxo estava no fato de que esse aristocrata frio e fechado foi escolhido pela América para interpretar o papel do homem mais terreno, sujo e sofredor da era da Grande Depressão. Ato 5. O rosto da Grande Depressão. No ano de 1940, a América se viu refletida em um espelho, e esse espelho era o rosto de Henry Fonda. O filme de John Ford, Vinhas da Ira, baseado no romance de John Steinbeck, deveria ser um hino aos despossuídos. Precisava de um herói que encarnasse a dor de toda uma geração de fazendeiros que perderam tudo. A ironia na escolha do ator para o papel principal de Tom Joad era colossal. Henry Fonda era o oposto completo de seu personagem. Joad era sujeira, suor, calos, analfabetismo, um passado na prisão e uma luta animal pela sobrevivência. Fonda era um intelectual refinado, um perfeccionista, amante de construir modelos em miniatura de aviões no silêncio estéril de seu escritório. Ele odiava a desordem física. Era o tipo de homem que podia passar horas lixando uma minúscula peça de madeira para que ficasse perfeita. Mas foi exatamente esse contraste que criou a magia. John Ford, o genial tirano da cadeira de diretor, entendeu. Se desse o papel de Joad a um verdadeiro cara do povo, o resultado seria sombrio. Seria muito grito e lágrimas. Mas a América precisava não de um fazendeiro choroso, mas de um santo estoico. Fonda interpretou Tom Joad não como uma vítima, mas como um fantasma. Ele se movia em cena como se seu corpo o atrapalhasse. Seu famoso andar, um pouco curvado, elástico, cauteloso, era o andar de alguém acostumado a ser golpeado pelo mundo. O clímax do filme e de toda a carreira de Fonda foi o monólogo final. A cena na tenda, na penumbra, onde Tom se despede da mãe. Eu estarei em todo lugar, mãe. Onde você olhar, eu estarei lá. Onde um policial bater em alguém, eu estarei lá. Onde pessoas famintas lutarem por comida, eu estarei lá. Essas palavras, escritas por Steinbeck, na boca de qualquer outro ator soariam como agitação política ou teatralidade pomposa. Mas Fonda as pronunciou em um sussurro. Ele não interpretou um revolucionário nas barricadas. Falou como se estivesse rezando para si mesmo. Em sua interpretação, o protesto social se transformou em uma dissolução mística da personalidade na alma coletiva do povo. Os espectadores nos cinemas choravam. Eles viam em seus olhos a luz da esperança. Eles acreditavam que aquele homem bonito, de olhos azuis, realmente entendia sua fome e humilhação. Mas a realidade era cruel. Assim que a câmera desligava, o herói do povo desaparecia. Fonda não se misturava com o elenco de verdadeiros migrantes de Oklahoma. Ele se retirava para seu trailer, lavava a maquiagem de sujeira e voltava para sua cápsula de solidão. Ele era um profissional, cumprindo um trabalho. Para ele, Tom Joad era uma tarefa técnica que ele resolveu brilhantemente, não uma experiência espiritual. Esse filme cimentou de vez seu status de guia moral. As pessoas começaram a confundir o ator com o personagem. Esperavam dele a sabedoria de Tom Joad na vida real. Queriam vê-lo como um defensor e salvador. Mas o homem que interpretou o papel mais humano da história do cinema, em sua própria família, permanecia um falido emocional. Seus filhos assistiram Vinhas da Ira e não conseguiam associar aquele filho caloroso e amoroso na tela com um pai frio à mesa de jantar. Por que ele consegue dizer essas palavras para a atriz que faz sua mãe, mas não consegue nos dar um bom dia? Essa pergunta atormentou Jane e Peter por anos.
Tom Joad prometeu estar em todo lugar. Henry Fonda não estava em lugar nenhum. Ele era inacessível. A Grande Depressão na tela terminou com um Oscar. Na verdade, uma indicação que ele perdeu para seu amigo James Stewart, mas historicamente ganhou nos corações dos espectadores. E a Grande Depressão na casa dos Fonda apenas começava, e não estava ligada à economia, mas à falta de amor. A ironia atingiu seu ápice em seu relacionamento com o melhor amigo, cuja carreira e visões eram um reflexo espelhado das suas próprias. Ato 6. Amizade no vácuo. Se o casamento era para Henry Fonda um campo de batalha onde ele inevitavelmente saía derrotado, a amizade masculina tornou-se seu único refúgio seguro. Mas mesmo ali, reinava a mesma regra. A proximidade só era possível sob o silêncio absoluto sobre o essencial. Sua relação com James Stewart é talvez o dueto mais estranho e emblemático da história de Hollywood. Imagine dois gigantes. Henry Fonda, ateu, liberal, democrata, um introvertido frio. James Stewart, presbiteriano devoto, conservador convicto, republicano, um homem de emoções abertas, embora nervosas. Eles foram colegas de quarto em Nova York, quando ambos eram atores pobres, comendo mingau de arroz com água e sonhando com a Broadway. Eles atravessaram a vida de mãos dadas. Mas o alicerce dessa amizade de 50 anos era um pacto de não agressão. Em 47, no auge da caça às bruxas e da histeria anticomunista em Hollywood, seus mundos colidiram. Fonda defendia ferozmente a liberdade de expressão e desprezava as listas negras. Stewart, herói de guerra e patriota, acreditava que os comunistas eram uma ameaça real. Uma discussão no bar virou uma verdadeira briga de socos. Dois rostos lendários da América quebrando os narizes um do outro no estacionamento. Foi um momento de verdade. Em qualquer outro universo, a amizade deles teria acabado ali. Mas eles agiram de outra forma. Limpando o sangue, fizeram um pacto silencioso. Nunca mais falar sobre política. E eles cumpriram a promessa. Nos 30 e poucos anos seguintes, passavam um tempo juntos, fazendo o que psicólogos chamariam de jogo paralelo, característico de crianças de 2 anos. Não discutiam vida, morte, mulheres, medos ou o futuro do país. Montavam modelos de aviões. Era a metáfora perfeita para Henry Fonda. Sentar em silêncio, respirar os vapores de cola, juntar cuidadosamente as peças de plástico e saber que ao lado está seu melhor amigo, que não vai perguntar: Henry, o que você sente? Stewart respeitava sua necessidade de um vácuo. Podiam passar horas empinando pipas. Milionários, ícones de estilo, ficavam no campo olhando para o céu, puxando as cordinhas. Era seguro, era previsível. Não exigia esforço emocional. Jane Fonda mais tarde lembrava de observá-los. Eles podiam ficar juntos por 3 horas sem dizer uma palavra. Papai pintava a asa de um aviãozinho. Jimmy lia o jornal. E estavam bem. Para Henry, essa era a forma mais elevada de amor. Presença sem invasão. Ele amava Stewart, porque Stewart aceitava sua deficiência emocional como um fato. Jimmy era a única pessoa com quem Henry podia ser ele mesmo, ou seja, um mestre silencioso e focado, evitando as complexidades da interação humana. Mas essa amizade tinha um lado sombrio. Quando os filhos de Fonda começaram sua rebeldia, quando Jane se tornou uma ativista política, Henry se viu isolado. Ele não podia discutir isso com seu melhor amigo, porque envolvia a política. Ele ficou sozinho novamente em sua fortaleza de silêncio. Nem mesmo a guerra, pela qual ambos passaram, tornou-se tema de conversa. Stewart voltou como um herói da aviação de bombardeio, grisalho e nervoso. Fonda serviu na Marinha, mas essa experiência também foi guardada em caixas e empurrada para o canto mais distante da consciência. A guerra os mudou, mas se Stewart se tornou mais endurecido por fora, Fonda ficou congelado por dentro. Ato 7.
Guerra sem herói. Em 1942, Henry Fonda tomou uma decisão que quebrou completamente a lógica de uma estrela de Hollywood. Ele tinha 37 anos, uma esposa, 2 filhos pequenos, uma mansão enorme e um contrato que lhe rendia centenas de milhares de dólares. Acabara de terminar as filmagens de O Caso de Oxbow. Qualquer outro em seu lugar teria usado a idade e o status para evitar o alistamento. Ou, no máximo, teria servido em uma unidade especial, onde atores faziam filmes de treinamento e levantavam o moral das tropas sem arriscar a vida. Mas Henry Fonda fez diferente. Ele foi ao posto de alistamento e disse: "Não quero ser uma farsa em uma guerra falsa no set de filmagem." Ele se alistou voluntariamente na Marinha, como marinheiro raso. Quartel-mestre de terceira classe. Não era uma pose patriótica. Era uma tentativa desesperada de fugir de sua própria imagem. Fonda odiava a ideia de interpretar heróis enquanto homens de verdade morriam na lama. Ele precisava provar a si mesmo que sua masculinidade não era maquiagem ou um ângulo de câmera favorável. No contra-torpedeiro Satterlee, USS Satterlee, não havia espaço para estrelismo. Fonda esfregava o convés, fazia vigília, traçava rotas e dormia em um cubículo apertado, onde o cheiro era de suor, óleo e medo. Os colegas lembravam que ele nunca falava sobre cinema. Proibiu que o chamassem pelo nome, apenas pelo posto. Ele queria desaparecer, se dissolver na massa cinza do uniforme. A guerra lhe deu o que ele não conseguia encontrar em Hollywood: clareza absoluta e silêncio absoluto diante da morte. No Pacífico não era preciso interpretar emoções, era preciso seguir ordens, e Fonda era o executor perfeito. Recebeu a estrela de bronze por serviço em zona de combate, mas nunca se gabou disso. No entanto, o retorno para casa foi um desastre. Quando em 1945 ele desembarcou, a família esperava ver um herói. Mas o que voltou foi um estranho. A guerra não o amoleceu. Pelo contrário, cimentou de vez sua carapaça emocional. Jane e Peter viram um pai ainda mais distante do que antes. Agora, seu silêncio não era apenas uma característica. Estava impregnado com o peso de chumbo do que ele havia visto. Ele olhava para as festas de Hollywood, para os roteiros, para os problemas da esposa com o desprezo de quem conhece o valor da vida e da morte. Tudo isso é besteira, era o que seus olhos diziam ao observar a agitação da vida em tempos de paz. Peter Fonda lembrava-se de uma vez, logo após o retorno, quando o pai descobriu que o filho pegara algo sem pedir. A reação foi imediata e militar. Disciplina, punição, a fria fúria de um oficial diante da insubordinação. A guerra ensinou Henry a sobreviver e a matar, mas fez com que ele esquecesse como amar. Ele voltou da frente com a convicção de que emoções não eram apenas fraqueza, mas uma vulnerabilidade que podia custar a vida. Foi esse novo Fonda, endurecido pelo frio, que estava pronto para papéis que exigiam não calor, mas uma espinha de aço. Ele trouxe da guerra um olhar que gelava o sangue. E anos depois, um diretor italiano veria neste olhar o que todos os outros deixaram passar: o potencial para o mal absoluto. Atto Oito, O Diabo de Olhos Azuis. No final dos anos 60, Henry Fonda não era apenas um ator. Ele era um monumento. O Lincoln americano. Um homem cujo rosto garantia: aqui mora a decência. O público estava acostumado a que, se Fonda pegasse em armas, era apenas para proteger os fracos. E então surge o italiano Sergio Leone. Leone estava à procura de um vilão para seu spaghetti western Era uma Vez no Oeste. Ele precisava de mais do que um simples bandido. Ele queria o mal absoluto, concentrado, um monstro sem consciência. E para esse papel, ele chamou Henry Fonda. Hollywood achou que ele estava louco. Fonda, assassino de crianças? Era como convidar o Papai Noel para interpretar Hannibal Lecter. O próprio Henry
também tinha suas dúvidas. Preparando-se para o papel de Frank, ele chegou ao set com lentes de contato marrons e um bigode postiço. Queria esconder seus bondosos olhos azuis para parecer ameaçador. Leone arrancou-lhe o bigode e fez com que tirasse as lentes. "Não, Henry", disse o diretor. "Eu preciso dos seus olhos. São eles que eu quero." Leone era um gênio, pois viu o que os diretores americanos ignoraram por décadas. O frio nos olhos de Fonda não era a calma de um sábio, era o vazio de um predador. A primeira aparição de Frank no filme é uma das cenas mais chocantes da história do cinema. Os bandidos matam um fazendeiro e seus filhos. Resta apenas um garotinho. Dos arbustos saem os assassinos. A câmera sobe lentamente, tortuosamente, dos sapatos do líder, desliza pelo manto negro e finalmente revela o rosto. O público no cinema sentiu um choque físico. É Henry Fonda, nosso Tom Joad, nosso jurado número 8. Ele vai salvar o menino agora. Fonda olha para a criança com seus olhos claros e gelados. "Qual é o seu nome?" pergunta um dos bandidos. "Frank", responde Fonda com um leve sorriso, e atira na cabeça da criança. Nesse instante, o mito desmoronou. Mas uma terrível verdade nasceu. Frank se tornou o melhor papel do final da carreira de Fonda, justamente porque o ator não precisou fingir nada. Ele só precisou ativar sua habitual anestesia emocional ao máximo. Descobriu-se que a distância entre o grande estoico e o sociopata insensível era microscópica. Frank não sente ódio ao matar. Ele não sente prazer. Ele simplesmente não sente nada. Faz isso como um trabalho, com a mesma calma e precisão com que Fonda montava seus modelos de aviões. Foi o triunfo do método de não atuar. O vilão se tornou tão assustador justamente porque era absolutamente normal. Sem risadas histéricas, sem olhos esbugalhados. Apenas uma máquina de morte fria e eficiente, com o rosto do avô querido da América. Os críticos ficaram extasiados, mas para o próprio Henry foi um experimento perigoso. Ele liberou sua sombra. Mostrou ao mundo que sua famosa contenção poderia ser não apenas uma virtude, mas uma arma de destruição em massa. Enquanto na tela ele matava crianças com um assustador desdém, na vida real, seus próprios filhos declararam guerra a ele. A era dos Filhos das Flores estava pisando nos calcanhares do velho conservador. E em sua própria casa, um motim estava se formando, que ele não podia suprimir com um tiro de revólver. Otto Novey, Motim a Bordeaux. No final dos anos 60, os Estados Unidos estavam divididos ao meio. E essa linha de ruptura passava bem pela sala de estar de Henry Fonda. Para o resto do mundo, o conflito entre pais e filhos era um termo sociológico, mas para Henry era uma guerra civil diária e dolorosa dentro de sua própria casa. Imagine a cena. Um homem que é o símbolo vivo de dignidade, lei e patriotismo para todo o país, liga a televisão e vê seus filhos queimando as bases desse mesmo patriotismo. Sua filha, Jane Fonda, transformou-se na Jane de Hanoi. Ela não apenas protestou contra a guerra do Vietnã, ela foi até o território inimigo. Para Henry, veterano da Segunda Guerra Mundial, oficial da Marinha, um homem que se alistou voluntariamente quando seu país estava em perigo, o ato da filha não era apenas uma declaração política, era uma traição pessoal. Era um cuspe em sua estrela de bronze e no convés do destroyer Satterlee. A foto de Jane, sentada em uma arma antiaérea do exército norte-vietnamita, correu o mundo. Henry não gritou. Ele não deu entrevistas raivosas. Ele apenas se fechou ainda mais em sua concha. Sentiu uma dor física de vergonha. Seu sobrenome, que por meio século foi sinônimo de honra americana, agora estava associado à traição. Mas se Jane atacou os ideais políticos do pai, o filho Peter atacou sua estética e estilo de vida. Em 1969, o filme Sem Destino foi lançado.
Peter Fonda, com cabelos longos, jaqueta de couro com a bandeira americana nas costas, atravessa o país de moto, usando drogas e rejeitando o sistema. Seu personagem se chama Capitão América. Era uma ironia cruel. O verdadeiro Capitão América, correto, forte, defensor dos fracos, sempre foi Henry. Peter roubou esse título, distorceu-o, transformou-o em um símbolo da contracultura e do delírio das drogas. Henry assistiu a Sem Destino. Saiu do cinema completamente perplexo. Não entendi uma palavra, disse ele secamente. Sobre o que é esse filme? Por que eles não cortaram o cabelo? O abismo era absoluto. Os filhos gritavam, se rebelavam, iam para a cadeia, experimentavam substâncias e comunas, desesperados para chamar a atenção do pai. Sua lógica era infantil e trágica. Se não podemos ter seu amor sendo bons, faremos você nos notar sendo maus. Mas a reação de Henry foi oposta à que eles esperavam. Em vez de se envolver, ele se afastou. Para ele, barulho, sujeira, desleixo e escândalos públicos eram sinais de fraqueza e falta de disciplina. Ele via seus filhos não como revolucionários, mas como adolescentes mal-criados, envergonhando a família. Quando Jane foi presa no aeroporto de Cleveland e tiraram a famosa foto para o dossiê policial, onde ela levantou o punho em protesto, Henry se recusou a comentar. Ele simplesmente parou de mencionar o nome dela em conversas com amigos. Era um impasse. Os filhos se tornaram superestrelas da nova era, ofuscando o pai em popularidade. Jane ganhou 2 Oscars. Peter se tornou um ícone de geração. Mas eles nunca conseguiram o único reconhecimento que realmente desejavam: a aprovação do velho homem de olhos azuis que se sentava em seu jardim em Bel Air, pintando naturezas mortas. Henry Fonda estava preso. O mundo que ele construiu, um mundo de regras morais claras, camisas limpas e coragem silenciosa, estava desmoronando. E os destruidores eram aqueles a quem ele deu vida. Ele se sentia como um dinossauro, preso em um museu, enquanto lá fora um carnaval que ele desprezava fervia. E enquanto ele guerreava com os filhos, sua vida pessoal continuava a desmoronar. Ele buscava consolo em mulheres, na esperança de encontrar aquela que entenderia seu silêncio, mas só encontrava novos motivos para a solidão. Ato 10. Mulheres que ele nunca conheceu. Henry Fonda foi casado 5 vezes. Para alguém que construiu sua carreira na imagem de um fazendeiro americano modesto ou de um oficial fiel, esse número soa como a biografia de um playboy de Hollywood. Mas a realidade estava longe do hedonismo. Fonda não colecionava mulheres. Ele buscava desesperadamente aquela única com quem pudesse silenciar sem culpa. Sua história matrimonial é uma crônica do mesmo erro, repetido 5 vezes com cenários diferentes. Ele escolhia mulheres vibrantes, vivas, emocionais, na esperança de que seu fogo aquecesse sua casa gelada. Mas assim que esse fogo começava a exigir combustível, na forma de sentimentos recíprocos, Henry ativava o sistema de combate a incêndios. Tudo começou com Margaret Sullivan, em 1931. Ela foi seu primeiro amor, sua musa e sua maldição. Temperamental, explosiva, imprevisível, o completo oposto de Henry. O casamento durou apenas 2 meses, mas deixou uma cicatriz para a vida toda. Sullivan foi embora porque Fonda era surdo emocionalmente. Ela gritava, quebrava louça, exigia reação, e ele apenas a encarava com seu olhar característico e demorado. Ele a amava loucamente, mas não conhecia a língua para expressar isso. Após o suicídio de sua segunda esposa, Frances Seymour, Henry tentou recomeçar com Susan Blanchard. Ela tinha 21 anos, ele 45. Ela era enteada do grande Oscar Hammerstein, uma garota da alta sociedade, cheia de vida e esperanças. Ela entrou naquela casa sombria, onde os filhos ainda lidavam com a morte da mãe, e tentou ser o sol. Susan fazia de tudo. Organizou festas,
Tentou aproximar Jane e Peter do pai, preparava jantares, mas encontrou a mesma parede. Henry era o cavalheiro perfeito. Abria portas, oferecia o casaco, pagava as contas, mas ele não estava presente. Um dia, Susan, em desespero, perguntou: Henry, no que você está pensando? Ele levantou os olhos do seu modelo de avião e respondeu que a quilha precisa ser colada novamente. Ela o deixou após 5 anos, dizendo aos amigos que viver com Henry Fonda era como viver com uma estátua em um museu. Bonito, prestigiado, mas muito frio. O quarto casamento com a baronesa italiana Afdera Franchetti foi um breve equívoco, uma tentativa de fuga para o exótico. Foi um erro de elenco. A baronesa italiana barulhenta e o fazendeiro de Nebraska, preso no corpo de uma estrela de cinema, falavam línguas diferentes em todos os sentidos. E apenas a quinta tentativa, em 1965, foi bem sucedida. Shirley May Adams, uma jovem aeromoça e modelo, foi quem decifrou o enigma chamado Henry. O segredo de Shirley era simples. Ela não exigia nada. Aceitou as regras do jogo. Entendeu que o silêncio dele não era punição, mas a única forma de existência em que ele se sentia seguro. Ela se tornou sua sombra, sua assistente, seu porto seguro. Aprendeu a estar ao lado dele quando ele passava horas no jardim, cuidando de suas rosas favoritas. Outro hobby que exigia meticulosidade e solidão. Shirley o amava como ele era, fechado, complexo, traumatizado. E foi com ela que ele viveu até o fim de seus dias. Não foi uma paixão ao estilo de "e o vento levou", mas sim um pacto de não agressão. Henry finalmente encontrou uma mulher que não tentava arrombar seu cofre, mas apenas limpava a poeira dele. Mas o preço dessa paz foi alto. Todas essas mulheres, as que partiram e a que ficou, conheceram um único Henry Fonda, aquele que usava máscaras, o verdadeiro homem, escondido lá no fundo. Ninguém chegou a conhecer completamente. Nem ele mesmo, ao que parece, tinha coragem de encontrá-lo. E apenas o palco, esse lugar amaldiçoado e abençoado, permanecia como o único território onde ele podia ser sincero. Seu perfeccionismo no trabalho se tornou lendário, mas esse mesmo perfeccionismo transformou sua vida em uma série de cenas ensaiadas. Ato 11. Prisioneiro do perfeccionismo. Henry Fonda não era apenas um viciado em trabalho. Ele tinha uma obsessão por controle, e o teatro se tornou o único lugar no mundo onde esse controle era absoluto. Pense bem no número. Ele interpretou o papel de tenente na peça Mr. Roberts 1.677 vezes. Quase 5 anos de sua vida subindo ao palco, dizendo as mesmas palavras, fazendo os mesmos gestos e usando o mesmo boné. A maioria dos atores enlouqueceria com essa rotina já na 100ª apresentação. Brando teria fugido em uma semana, mas Fonda se deliciava com isso. Por quê? Porque todas as noites, exatamente às 20 horas, o mundo se tornava compreensível. No roteiro não havia surpresas. Ninguém morria de verdade. Ninguém fazia perguntas incômodas. Ninguém exigia o amor que ele não podia dar. Ali, sob as luzes do palco, ele era perfeito, justo e amado. Seu perfeccionismo era assustador. Colegas contavam que ele podia fazer um escândalo se o adereço estivesse 2 centímetros fora do lugar. Ele era um engenheiro das almas humanas, trabalhando com a precisão de um relógio suíço. Sabia exatamente quantos segundos uma pausa deveria durar para que a plateia explodisse em risos. E se o riso viesse uma fração de segundo depois, ele considerava a noite um fracasso. Na vida real, esse perfeccionismo se transformava em tirania. Ele exigia de sua família a mesma perfeição que exigia dos técnicos de iluminação. O jantar tinha que ser pontual, o gramado impecável, as crianças sempre arrumadas. A vida, infelizmente, não segue um roteiro. E toda vez que a realidade falhava, uma doença,
uma nota ruim, uma mancha na toalha, Henry via isso como uma ofensa pessoal. Com o tempo, o medo de perder o controle aumentou. Ele envelhecia. Seu corpo, seu principal instrumento, começou a falhar. O coração, que ele tanto cuidava para evitar emoções desnecessárias, começou a perder o ritmo. Aos 70 anos, ele precisou de um marca-passo. Mas mesmo com uma bateria no peito, ele continuou subindo ao palco no desafiador monólogo Clarence Darrow. 2 horas de texto, sozinho no palco. Em uma das noites, ele sentiu que estava perdendo a consciência. O coração parou. Ele caiu nos bastidores, foi reanimado, e a primeira coisa que perguntou ao recobrar os sentidos foi: "Eu terminei a fala?" Era heroísmo à beira da loucura. Ele estava disposto a morrer no palco, só para não mostrar fraqueza. Morria de medo de se tornar um velho frágil e dependente dos outros. Seu pesadelo não era a morte, mas a impotência. Esse medo o tornou ainda mais fechado. Ele construiu ao seu redor uma fortaleza de horários, remédios e rituais. Parou de dar entrevistas, parou de aparecer em público. Tornou-se um eremita, guardando as ruínas de sua grandeza. Parecia que a história terminaria assim. O grande ator morreria sozinho, cercado por seus prêmios e modelos de aviões, sem nunca ter dito o mais importante aos seus filhos. Mas o destino, na figura de sua filha Jane, preparou para ele um ato final que não estava em nenhum de seus roteiros. Ela decidiu derrubar a muralha que ele construiu a vida inteira, usando a única arma contra a qual ele não tinha defesa: a câmera de cinema. Otto Dose, No Lago Dourado. Em 1980, Henry Fonda estava à beira da morte. Seu coração, desgastado por anos de tensão oculta, estava no limite. Ele estava fraco, frequentemente desorientado, e a morte espreitava a porta de sua casa em Bel Air. Foi nesse momento que Jane Fonda tomou sua decisão mais ousada. Ela comprou os direitos da peça de Ernest Thompson, No Lago Dourado. Não era um projeto comercial. Era a última e desesperada tentativa de uma filha de alcançar seu pai enquanto ele ainda estava aqui. O roteiro era assustadoramente autobiográfico. O velho professor Norman Thayer, amargo, sarcástico, temeroso da morte e de sua própria fragilidade, passa o verão no lago. Sua filha Chelsea, com quem sempre teve uma relação tensa, vem visitá-lo. Chelsea quer apenas uma coisa: que o pai a veja e a aceite. Jane contratou o pai para o papel principal. Ela contratou Katharine Hepburn, a única estrela em Hollywood de igual grandeza para interpretar sua esposa. Incrivelmente, essas duas lendas nunca haviam trabalhado juntas até então. No primeiro dia, Hepburn presenteou Henry com um chapéu de Spencer Tracy e disse: "Finalmente, Henry, é hora." As filmagens se transformaram em um registro documental de uma despedida. Henry Fonda não estava interpretando um velho frágil. Ele era um. Cada passo era uma luta. Os maquiadores não precisavam desenhar manchas de idade ou cansaço sob seus olhos. Mas a magia aconteceu na cena crucial. A cena pela qual Jane havia iniciado toda essa produção. No enredo, Chelsea finalmente decide falar abertamente com o pai. Ela está diante dele, vulnerável, aberta, e fala sobre seu amor e dor. No roteiro estava escrito que Chelsea tocava a mão do pai. Nos ensaios, Henry, como sempre, não atuava. Ele apenas murmurava o texto. Jane temia que, diante das câmeras, ele permanecesse uma muralha de gelo. A câmera começou a rodar. Jane colocou a mão no ombro do pai. E o inacreditável aconteceu. Henry Fonda, esse grande mestre do autocontrole, tremeu. Ele a olhou não como atriz, mas como sua filha. Lágrimas surgiram em seus olhos, verdadeiras, não de glicerina. Pela primeira vez na vida, ele se permitiu ser vulnerável diante de sua filha. Nesse take, a muralha que ele construiu por 60 anos desabou. Ele aceitou aquele toque. Ele mesmo no papel de Norman Thayer
silenciosamente disse: "Eu vejo você. Eu amo você." Quando o diretor gritou: "Corta!", a equipe chorava. Eles sabiam que haviam testemunhado não uma atuação, mas um exorcismo. Jane Fonda diria mais tarde que aquele momento valia todo o dinheiro e esforço do mundo. Ela comprou aquele filme para que o pai dissesse: "Eu te amo." E ele o fez. No único idioma que dominava perfeitamente, o cinema. O filme estreou e foi um triunfo. Henry Fonda ganhou seu único Oscar de melhor ator. Ele já tinha um honorário. Mas estava doente demais para ir à cerimônia. Jane recebeu a estatueta. Ela a ergueu acima da cabeça, radiante de felicidade. E esse foi o final de sua longa guerra. Henry assistiu à transmissão em casa, sentado em sua poltrona, envolto em um cobertor. Ele sorria. Ele havia cumprido seu último trabalho. Ele fechou o ciclo. Deixou para o mundo uma obra-prima e para a filha, a prova de amor, eternamente selada em celulose. Mas os créditos passaram e a tela escureceu. Restava apenas a realidade, um quarto silencioso e o som de um coração que se apagava. Ato 13. A partida de uma lenda. No dia 12 de agosto de 1982, Henry Fonda fez sua última e mais silenciosa despedida. Ele morreu em sua casa em Los Angeles, em sua cama, cercado pela família. Tinha 77 anos. A morte, que ele tanto temia não pela dor, mas pela perda de dignidade, mostrou-se misericordiosa. Ela chegou cedo pela manhã, sem dramas desnecessários, como se respeitasse seu estilo. O coração simplesmente parou. Como uma máquina que funcionou até o último segundo e desligou. Naquele dia, a América se sentiu órfã. O presidente Ronald Reagan, ele mesmo um ex-ator, declarou: "Perdemos um verdadeiro americano." Os jornais estamparam manchetes sobre a partida do homem silencioso, consciência da nação, rosto da honestidade. O mundo lamentava por Tom Joad, que prometeu estar em todos os lugares. O mundo lamentava pelo presidente do filme Sistema de Segurança, que se sacrificou para evitar uma guerra nuclear. O mundo lamentava por Mr. Roberts. Mas na casa em Bel Air, a tristeza era outra. Jane e Peter estavam ao lado da cama do pai e entendiam que estavam se despedindo não de um símbolo nacional, mas de um homem enigmático que eles nunca conseguiram desvendar completamente. Nas últimas horas, quando a consciência se apagava, Henry não proferiu grandes discursos de despedida. Não houve adeus cinematográfico, apenas silêncio. O mesmo silêncio que ele guardava desde 1919, quando olhava pela janela da gráfica em Omaha. Ele levou consigo o segredo de sua calma glacial. Peter Fonda diria mais tarde: "O velho se foi e levou consigo todas as respostas." O paradoxo de sua vida se fechou no ponto da morte. Milhões de pessoas tinham certeza de que o conheciam, porque ele estava em suas salas todas as noites, através da tela da televisão. Sentiam uma conexão profunda e pessoal com ele. Mas aquelas 3 pessoas, a esposa Shirley e os 2 filhos, que estavam ao lado, segurando sua mão, já fria, sentiam a distância mesmo naquele momento. Ele deixou 106 filmes. Deixou uma dinastia de atores que continuou seu legado. Até mesmo a neta Bridget Fonda se tornou uma estrela. Mas o principal legado de Henry Fonda é a lição trágica sobre o preço do ideal. Ele provou que é possível ser o maior humanista na tela e um falido emocional na vida. Que se pode salvar o mundo no cinema, mas não conseguir salvar os próprios relacionamentos. Que ser um guia moral é um trabalho árduo e solitário, que exige a renúncia completa dos sentimentos humanos vivos e imperfeitos. Henry Fonda não morreu. Ele simplesmente se transformou definitivamente em uma estátua de bronze, que, na essência, foi durante a maior parte de sua vida. Ato 14. O homem que não estava lá. Henry Fonda partiu da mesma forma que viveu, deixando um exterior impecável e um vazio por dentro.
Sua história não é a biografia de uma estrela de Hollywood, mas uma tragédia antiga sobre um homem que sacrificou sua alma para se tornar o rosto de uma nação. Estamos acostumados a pensar que atores usam máscaras para se transformarem em outra pessoa. A tragédia de Fonda é que ele usava uma máscara para não ser ele mesmo. Ele criou o grande americano, justo, silencioso, confiável, e se escondeu nesse personagem como em um bunker. Ele nos deu, espectadores, o melhor de si, sua honra, seus princípios, sua fé na lei. E para sua família, deixou apenas uma casca, exaurida pela luta pela perfeição. Ele foi o arquiteto de sua própria prisão. As mesmas paredes que o protegiam do caos das emoções o separaram do amor. Ele salvou Tom Joad, salvou o acusado em 12 Homens e uma Sentença, salvou a tripulação de Mr. Roberts, mas não conseguiu salvar sua esposa Frances da lâmina. Não conseguiu salvar seus filhos de décadas de ressentimento. Henry Fonda provou uma terrível teoria. Ser um modelo moral para milhões é mais fácil do que ser apenas um pai caloroso para dois. No fim das contas, seus famosos olhos azuis não eram janelas para a alma, mas espelhos. Neles, cada um via o que queria: esperança, justiça, força. E apenas os mais próximos viam neles a placa: ninguém em casa. Henry Fonda escolheu o silêncio. Ele sobreviveu congelando tudo o que era supérfluo. Mas havia uma mulher que optou por uma estratégia oposta. Ela não se calou. Ela se tornou mais alta. Katharine Hepburn, a mulher mais independente de Hollywood. Aquela que usava calças, falava sem filtro e se recusava a se submeter ao sistema. A América a chamava de forte. Os homens, de complicada. Os estúdios, de incômoda. Se Fonda construiu um muro de silêncio, Hepburn ergueu uma fortaleza de independência. Sobre a mulher que fez do frio uma virtude, veja no próximo filme.